Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Hoje eu estou muito feliz em receber de volta o Tenente-Coronel Daniel Davis, um oficial aposentado do Exército dos Estados Unidos com mais de 20 anos de serviço, incluindo várias missões de combate no Iraque e no Afeganistão. O Tenente-Coronel Davis ganhou destaque nacional por falar abertamente sobre a realidade no terreno durante a Guerra do Afeganistão, oferecendo uma visão que muitas vezes contrastava fortemente com a narrativa oficial vinda de Washington. Aliás, o Daniel apresenta um programa excelente, eu assisto sempre e recomendo muito. De verdade. O link está aqui embaixo. Daniel, seja bem-vindo de volta ao programa, é ótimo te ver de novo. Obrigado por dizer isso, e obrigado por me receber de novo. É um prazer estar aqui. Bom, eu sei que todo mundo está de olho no que vai acontecer agora na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. O cessar-fogo está por um fio, para dizer o mínimo, e já tem uma nova escalada se formando. O presidente Trump acabou de dizer na CNBC que J.D. Vance está indo para o Paquistão e que os negociadores iranianos também estão indo para lá. Por outro lado, o próprio Trump disse que espera conseguir um grande avanço com o Irã. E na mesma entrevista, afirmou que espera voltar a bombardear. Então, qual é a sua avaliação dessa situação atual na guerra dos Estados Unidos contra o Irã? Olha, eu acabei de checar no telefone, literalmente 1 minuto antes de a gente entrar no ar. E nesse momento, a equipe da delegação dos Estados Unidos ainda não saiu de Washington, D.C. O J.D. Vance continua na Casa Branca, esperando. O Jared Kushner e o Steve Witkoff estavam, na verdade, voando não para o Paquistão, mas para Washington, provavelmente para reuniões com o presidente Trump. E ainda não está claro se algum deles vai partir ou não. Enquanto isso, do lado do Paquistão, a situação é parecida. Ontem à noite, teve uma enxurrada de postagens nas redes, entre vários dos principais líderes no X e no Telegram, com um tom bem desafiador, dizendo que ninguém vai forçá-los a se render. Acho que o Galibaf fez alguns comentários nesse sentido. Hoje, o Galibaf está sendo bem enigmático no que disse. Não falou nada sobre se eles vão ou não participar dessas negociações. Mas outras pessoas com quem eu conversei em Teherã dizem que não há nenhum indício de que alguém vá ao Paquistão, porque, segundo eles, não existe base para isso. Não há fundamentos, porque dizem que, a menos que a Casa Branca mude seus interesses de negociação, ou pelo menos suas posições, não há motivo para negociar. Nada mudou desde a rodada anterior em Islamabad. E se mudou alguma coisa, foi que os dois lados ficaram ainda mais duros. E olha, sobre o que você comentou há pouco, eu não sei se o Trump se ajudou muito, se ele realmente quer um acordo negociado, ao dizer que espera começar a bombardear quando o cessar-fogo terminar na quarta-feira. Isso é em menos de 24 horas, na verdade. Agora já é até menos que isso. Então, não está claro o que vai acontecer. O que a gente sabe é que os Estados Unidos passaram essas últimas 2 semanas se reabastecendo, se reorganizando, descansando, trazendo mais recursos aéreos e também mais recursos navais para a região. A gente sabe que o Irã também tem estado bem ocupado, movendo coisas de um lugar para outro, abrindo alguns dos seus esconderijos militares nas montanhas e as chamadas cidades de mísseis que eles mantêm. Às vezes, a gente atingiu áreas dos Estados Unidos onde ficam algumas das saídas por onde os lançadores móveis podem sair. Muita coisa ali ficou em ruínas. Eles já limparam tudo isso, já consertaram. Então agora, as capacidades deles estão maiores. Parece que todo mundo vem se preparando para a retomada desse conflito. E agora, nas últimas 36, 48 horas, deu para ver um endurecimento do lado diplomático dos dois lados. Ninguém fala em compromisso, ninguém fala em acordo. Então, para mim, é difícil imaginar que venha qualquer coisa diferente da retomada dessa guerra. Agora, como isso vai acontecer e quem vai dar o primeiro passo, isso ainda está no ar. Mas não parece haver nenhum movimento em direção a uma solução.
Pelo que eu entendo, a gente nem sabe direito quais são os objetivos dos Estados Unidos nessas negociações. Estamos tentando de novo impedir qualquer tipo de enriquecimento nuclear ou estamos de fato negociando com o Irã? Presumivelmente negociando com o Irã de uma forma racional, finalmente. Então, se as negociações realmente acontecerem, você acha que vão ser negociações de verdade, concretas? Ou isso é só uma maneira de ganhar tempo, até que todo mundo esteja satisfeito, preparado e pronto para a próxima rodada de escalada? Eu acho que o presidente Trump ainda tem uma certa esperança, mesmo que pequena, de que as ameaças façam o lado iraniano ceder e se submeter. É isso que eu penso. E se a gente falar sobre quais seriam os termos, uma boa ideia vem do Jack Kinney, que falou na Fox News. Ele disse algo como, olha, é enriquecimento zero, nenhum apoio aos grupos aliados e nenhum controle sobre o Estreito de Hormuz. Esses são os pontos principais. E depois, mais adiante, eles falam também sobre não ter armas de longo alcance. O que basicamente é tudo que eles vêm dizendo desde o começo. E não há chance de o Irã aceitar qualquer um desses termos. São praticamente o oposto do que o lado iraniano defende, já que eles dizem que o reprocessamento é um direito soberano deles. É uma questão de soberania. É como o solo iraniano. Não existe a menor chance de abrirmos mão dos materiais reprocessados que temos. A gente não vai zerar o enriquecimento. Ninguém vai nos dizer que não podemos ter aliados ou representantes regionais, e o Estreito de Hormuz nunca mais vai sair do nosso controle. Essa é a posição inicial deles. E simplesmente não há compatibilidade. Não dá nem para colocar os dois lados na mesma mesa. Então, eu não sei se algum dos lados tem esperança de fazer qualquer coisa além de voltar ao conflito. O que é complicado. E não é só ruim para a economia global. Pode ser catastrófico, porque já existe uma série de problemas que estão enraizados e que vão levar meses para se desfazer, se ajustar e aparecer completamente. E a cada dia que isso continua, especialmente se durar semanas ou até meses, a gente está falando da possibilidade real de uma depressão global completa, parecida com a de 1929. E isso seria simplesmente catastrófico, porque estamos falando de milhões de pessoas que de repente poderiam passar fome. Milhões de outras ficariam sem trabalho. Isso gera agitação social em vários países do mundo, e nós não estamos imunes a isso aqui. Mas eu não acho que os nossos líderes estejam pensando tão à frente. E esse já é um grande problema por si só. Com certeza. Um dos motivos pelos quais eu estava ansioso por essa conversa com você é que eu realmente queria ouvir sua visão militar sobre uma escalada que aconteceu recentemente. No dia 21 de abril, os Estados Unidos apreenderam 2 navios iranianos no Estreito de Hormuz. E essas ações claramente violam vários pilares do direito internacional, incluindo a liberdade de navegação, a proibição do uso da força e a imunidade soberana. Então, para mim, apreender... E eu não me considero um especialista militar, claro. Mas, como observador, apreender navios iranianos durante um cessar-fogo parece apenas uma forma de exibir poder militar e, na prática, provocar o Irã. Houve algum objetivo militar real que os Estados Unidos tenham alcançado ao apreender esses navios durante um cessar-fogo? Bom, agora a gente precisa colocar isso em contexto. Isso aconteceu depois de o Irã ter supostamente atirado contra 2 navios pouco antes. Então, eu acho que foi uma situação de olho por olho, sabe? Os dois lados querendo mostrar força, dizendo a gente não tem medo de vocês. E olha, a gente precisa chegar ao ponto de reconhecer com muita seriedade que o Estado de Direito, o direito internacional, as regras internacionais, tudo isso foi jogado pela janela. Já não tem mais peso nenhum. Ninguém nem finge mais que está seguindo essas regras. Ninguém, nem os Estados Unidos, nem o Irã, ninguém. Agora, o que vale é o que cada um consegue fazer para se sair melhor. O Irã foi atacado e eles vão fazer o que for preciso. E mostraram que têm, digamos, capacidade e controle sobre a escalada.
Então eles não reagiram de imediato. Avisaram antes que, se fossem atacados, iriam atingir vários desses alvos. Fizeram isso, mas também disseram que há outras formas de escalar o conflito que ainda não usaram, a menos que sejam atacados de novo. Aí passariam para o próximo nível. E eu acho que, com a ideia de que negociamos um cessar-fogo, que deveria incluir a reabertura completa do Estreito de Hormuz, quase ao mesmo tempo, o presidente Trump e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, anunciaram nas redes sociais que o estreito seria reaberto. Desculpe, o Abbas Araghchi disse que, de acordo com os termos que a gente tinha combinado, então estaria aberto. Aí o presidente Trump e o grupo dele disseram que para eles também estava aberto. Mas o nosso lado ia continuar como estava, o que é totalmente contraditório ao que tinha sido acordado. Então, naturalmente, o lado iraniano disse, bom, nesse caso, o nosso também não vai ficar aberto. E aí ninguém faz nada, a não ser o que calcula que pode conseguir usando poder militar ou coerção. E claro, isso é a pior coisa que se pode fazer, porque ninguém, seja um representante de governo, um diplomata ou uma pessoa comum, reage bem quando alguém enfia o dedo no seu peito e diz o que você tem que fazer. Aí não tem cooperação nenhuma, nem respeito algum pelo Estado de Direito. Nenhum senso comum, nenhuma decência, nada disso. Parece que nada disso existe agora. E isso ainda diminui as chances de a gente chegar a algum tipo de desfecho aceitável, que seja bom para os dois lados. Eu sei que sempre seria muito difícil, mas eu simplesmente não vejo nenhum sinal que leve alguém a acreditar que isso está perto do fim, ou que tem algo no horizonte. O presidente Trump me falou de um grande acordo hoje de manhã, mas só vai haver um grande acordo se for um grande acordo para os dois lados. Se os dois lados entrarem nisso pensando, eu vou conseguir algo que eu quero e vou ceder algo que você precisa, isso é o básico para se chegar a um acordo aceitável para os dois. É isso que se deve buscar, algo que tanto os iranianos quanto os americanos possam dizer, tudo bem, eu posso viver com isso. Assim, os dois têm motivação para cumprir o que foi combinado. Agora, se uma das partes chega dizendo, você vai fazer isso e ponto final, a outra vai responder, não, eu não vou fazer. E aí ninguém consegue o que quer. Ou se fizer, vai ser por obrigação e vai trapacear na primeira oportunidade. Isso não se sustenta. Enquanto a gente não mudar essa forma de agir, eu sinceramente não vejo nenhuma chance de que isso leve a uma solução duradoura, aconteça o que acontecer. Mais cedo, na nossa conversa, você comentou que parece mesmo que estamos prestes a escalar a situação, que isso não tem a ver com uma diplomacia real que possa ou não acontecer no Paquistão. Hoje de manhã, eu notei que os radares de voo estão mostrando uma atividade significativa da Força Aérea dos Estados Unidos se dirigindo ao Oriente Médio. E acredito que você também mencionou isso. Então, quais são os sinais que devemos observar? Como especialista militar, que sinais você está acompanhando que indicariam para você que os Estados Unidos estão se preparando para ataques ao Irã? Bom, aquele tráfego aéreo que você mencionou vem acontecendo praticamente sem parar desde que o cessar-fogo começou. Então, o que você está falando aí é só das últimas 24 horas de informações. E eu posso te dizer, por algumas fontes que tenho ligadas ao pessoal que está na linha de frente disso, que eles estão prontos agora. Todo mundo está pronto. O Irã está pronto. Tudo está no lugar. Só falta uma decisão política, de um lado ou do outro, para acender o estopim e fazer tudo recomeçar. Do ponto de vista militar, não há mais nada para preparar. Não tem mais nada novo para ver, porque a gente já viu tudo. O Irã não escondeu que está se preparando. O Trump se gabou de novo hoje de manhã, dizendo que também vem se preparando há dias. Então todo mundo sabe que os exércitos dos dois lados já se rearmaram, já estão prontos, só esperando para ver o que os líderes políticos vão decidir. É aí que a gente está agora.
Então, o Congresso dos Estados Unidos votou 2 vezes contra limitar os poderes para a guerra com o Irã, na prática. Quem você acha que está tomando as decisões no governo Trump agora? Porque a gente sabe que a aprovação do presidente Trump está despencando. É a mais baixa de todos os tempos. Os americanos não querem essa guerra. Eles nunca quiseram essa guerra. E o Irã não era realmente uma ameaça. Então, quem é que está de fato no comando agora, já que é preciso um esforço enorme, até financeiro, para se preparar para uma nova escalada? Eu fico me perguntando, quem você acha que está realmente conduzindo essas decisões? Bom, vamos pegar a primeira parte do que você disse aí também, porque isso é algo que realmente me incomoda. Falar sobre a abdicação de responsabilidade por parte do Congresso dos Estados Unidos. O nosso país foi fundado e a Constituição foi construída de forma explícita. Os artigos 1 e 2 dizem claramente que haveria uma divisão de poderes, que o soberano não teria o poder de levar o país à guerra de forma unilateral, como acontecia em muitos outros países do mundo no século XVIII. A gente não queria isso. Então colocamos barreiras deliberadas entre os dois poderes e dissemos, só o legislativo pode levar o país à guerra, justamente porque é algo difícil de fazer. Eles queriam que fosse algo difícil de fazer, de modo que a menos que houvesse uma maioria significativa do povo do país achando que era necessário, só então os representantes eleitos votariam dessa forma. E só nesse caso, o comandante em chefe teria autoridade para usar a milícia ou o exército, como se chamava na época. E o fato de o Congresso ter basicamente votado para tirar o próprio poder é simplesmente lamentável, porque eles não só deixaram de cumprir o dever de declarar ou não declarar, como nem sequer debateram a situação. Se recusaram até a fazer isso. E agora as únicas votações que fizeram foram para se declarar impotentes, para não impor nenhum tipo de limite, nenhuma regra, nada, ao Poder Executivo. E o comandante em chefe, isso é literalmente uma abdicação da responsabilidade dele. Eles basicamente desfizeram tudo o que os nossos fundadores criaram quando construíram este país. E agora colocaram o poder, de forma totalmente clara, nas mãos de uma única pessoa, que literalmente pode fazer o que quiser, seja na Venezuela, no Irã, talvez na Groenlândia ou até em Cuba, que pode ser o próximo. Literalmente não há nenhum limite, nenhuma barreira. E só isso já é uma situação extremamente perigosa. E aí chegamos à questão de quem está no comando. Bem, por causa disso, é uma só pessoa. É o Donald Trump. Só ele. Não tem mais ninguém. Agora, dá para dizer que ele é influenciado pelo Benjamin Netanyahu ou pelo lobby israelense, e claro, tem um pouco de verdade nisso, mas no fim das contas, a responsabilidade é dele. Ele tem total responsabilidade, porque tem a autoridade total. Ninguém mais pode fazer isso além dele. Nem o secretário de Defesa, nem o chefe do Estado-Maior Conjunto, nem os líderes do Senado ou da Câmara. Só o Donald Trump. Então é aí que a questão está. E a gente fica tentando adivinhar o que realmente está motivando ele. E eu acho que não dá para falar muito sobre isso sem reconhecer que há sinais crescentes e reais de declínio cognitivo, o que torna preocupante o fato de que o processo de tomada de decisão dele já não está nem no nível que estava no primeiro mandato. E é esse cara que decide se a gente vai para a guerra ou não, se vai ter negociação ou não. E isso por si só já é outro problema. Com certeza, ainda mais considerando que ele tem o botão nuclear. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga tudo. Você tem uma experiência militar enorme. É veterano de combate 4 vezes. E eu queria te perguntar, com base na sua avaliação e na sua experiência anterior nas Forças Armadas dos Estados Unidos, hoje os Estados Unidos conseguiriam derrotar o Irã numa guerra convencional? E claro, sem levar em conta a opção nuclear. Mas, militarmente falando, os Estados Unidos conseguiriam vencer o Irã. Não, de jeito nenhum. Eu vou afirmar isso categoricamente. O problema é militar. Vamos tirar a moral da equação.
até mesmo a estratégia. A pergunta é simples. Nós temos capacidade militar para derrotar o Irã, como aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Sabe, algo como marchar até Berlim, tomar o país, eles assinarem a rendição. Ou como foi com o Japão, por exemplo. Definitivamente não. Porque a geografia do Irã é enorme. É quase do tamanho de boa parte da Europa Ocidental. 4 vezes maior que o Iraque. E o terreno é muito mais difícil para qualquer ofensiva, o que dá todas as vantagens possíveis para eles. Metade ocidental do país é uma sequência de cadeias de montanhas. Seria praticamente suicídio para qualquer exército. Não importa se você tivesse 1 milhão de soldados. As chances de realmente atravessar todas aquelas montanhas seriam praticamente impossíveis. Então, não dá para fazer isso por terra. Também não dá para entrar pelo outro lado, mesmo que alguém dissesse que ainda tínhamos o Afeganistão, porque apesar de haver algumas áreas planas por onde seria possível subir, tudo ali é muito canalizado. Isso facilitaria demais para o lado defensivo te direcionar para dentro dessas passagens, e aí vira basicamente uma grande zona de morte. Então, por terra, também não dá. Sobra o bombardeio. Mas dá para bombardear um país com 93 milhões de pessoas, com aquele tipo de terreno, quando eles têm sistemas subterrâneos? Por que eles previram isso? Eles sabiam que precisavam colocar as cidades de mísseis debaixo da terra, onde não poderiam ser bombardeadas do ar, e que nem mesmo uma arma nuclear conseguiria atingir. Algumas dessas instalações são tão fortes e tão profundamente enterradas que nem uma arma nuclear conseguiria destruí-las. Isso significa que eles sempre terão capacidade de contra-ataque. Então, se você não pode bombardeá-los até que se rendam e também não pode entrar com tropas em terra, por definição, você não pode vencer. A única coisa que daria para fazer seria causar tanta dor, tanta pressão, que eles acabassem tomando uma decisão política de se render. E é isso que o presidente Trump vinha esperando. Mas, se você entende alguma coisa sobre a cultura iraniana, sobre a história deles, sobre a disposição e a capacidade que eles têm de suportar sofrimento, dá para ver que seria uma loucura completa iniciar uma guerra achando que com dor suficiente eles se renderiam de forma voluntária. Não havia motivo para achar que isso ia acontecer. A única outra possibilidade, que talvez tenha passado pela cabeça deles, era pensar: olha só todos esses protestos que estão acontecendo, muitos dos quais a gente mesmo ajudou a organizar. Mas com certeza existia um sentimento por baixo disso tudo, porque eu conversei com alguns expatriados que moram aqui em Washington, e eles me disseram que havia muita gente que realmente odiava o regime e vinha protestando de tempos em tempos ao longo dos anos. Só que nunca foi o bastante para colocar o país ou o governo em risco de verdade. Então talvez alguém tenha pensado, bom, talvez dessa vez funcione e a gente mate o suficiente. Seria como na Líbia, onde havia protestos por todo lado. A gente ajudaria, bombardearia algumas coisas, e aí as forças de segurança não conseguiriam mais manter o controle e o povo se levantaria. Mas aquela era uma situação completamente diferente, um país muito menor, com uma população e uma cultura muito diferentes. Então, se alguém pensou nisso, não deveria pensado. Havia motivos para acreditar que não daria certo. E quando voltamos à questão de uma vitória militar, não existe vitória militar. Parece mesmo que estamos caminhando para uma nova escalada. Quais seriam os próximos passos militares mais prováveis, tanto de Washington quanto de Teherã? A gente está só repetindo o que foi dito. O presidente Trump falou, e muita gente repetiu, que vão entrar e atacar toda a infraestrutura de energia deles. Vão atacar as pontes, as instalações, tudo que eles usam para gerar lucro econômico e para apoiar o exército, para mover tropas. Vão entrar e destruir tudo isso. Agora, se a gente olhar só para isso, isoladamente, isso atingiria o Irã. E atingir forte. Não há dúvida disso. Mas mesmo assim, se a gente lembrar, durante 8 anos de guerra com o Iraque, guerra que nós também apoiamos,
mesmo quando os iraquianos usaram armas químicas e causaram destruição em massa, matando centenas de milhares de iranianos. Eles nunca cederam diante disso. Então eu não acho que ninguém deva imaginar que isso funcionaria se fosse feito isoladamente. Mas não é algo isolado. O lado iraniano já disse: se vocês atingirem esses alvos, aqui está a minha lista de alvos. E afirmaram que vão passar por todo o Conselho de Cooperação do Golfo e por Israel, atingindo os alvos que já especificaram. E até agora, quando dizem que vão atacar algo, na maioria das vezes fazem exatamente isso. Eles têm, sim, capacidade de míssil para atingir os alvos que mencionam. E estamos falando de instalações de petróleo, de energia elétrica, de navios parados no Golfo e, claro, de estações de tratamento de água, as usinas de dessalinização. O Irã já deixou claro: se vocês atacarem essas estruturas, estarão fazendo um ataque existencial contra nós. Então nós também vamos tornar isso um ataque existencial contra vocês. E é por isso que isso não acontece de forma isolada. À primeira vista, pode até não fazer com que eles se rendam, mas o dano que isso vai causar em toda a região, como resultado do nosso ataque, é simplesmente catastrófico. Quer dizer, isso pode literalmente provocar uma migração em massa para fora dos países do Golfo, porque se as usinas de dessalinização forem atingidas e ficarem fora de operação por algum tempo, eles não vão ter água suficiente nem para sobreviver, para beber, para nada. Então, vão ter que sair em massa. Eu não faço ideia de como conseguiriam lidar com isso. É desse nível de gravidade que estamos falando. E tudo indica que o Irã está disposto a jogar essa carta, se o presidente Trump decidir jogar a dele. Quanta influência você acha que os países do Golfo têm agora para dizer: não retomem as hostilidades, nós não queremos ter que virar todos refugiados? Porque, claro, como você mesmo disse, tudo está em jogo se a guerra recomeçar. Bom, quero dizer, eles têm autonomia. Eles têm essa capacidade agora. E hoje mesmo, mais cedo, almocei com um diplomata de um país muito amigo dos Estados Unidos, aqui em Washington. E ficou claro pela conversa que a mentalidade continua a mesma de sempre. A mesma de, sei lá, 7 ou 8 décadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma espécie de obediência quase automática aos Estados Unidos. E mesmo agora, quando a gente vê todos esses custos se acumulando e crescendo por deixar os Estados Unidos fazerem o que querem, isso já representa uma ameaça potencial até para eles mesmos. Parece que eles ainda não chegaram ao ponto em que, antes de alguma coisa acontecer, alguém tem a coragem de se levantar e dizer: Presidente Trump, não, chega. Parecia que os Emirados Árabes estavam pensando nisso outro dia, quando disseram algo como: talvez a gente consiga cuidar da nossa própria segurança daqui para frente, então você não precisa se preocupar em voltar. Ou então, talvez seja melhor a gente começar a fazer negócios em yuan ou em outra moeda que não o dólar. Eles estavam só pensando em voz alta, mas ninguém realmente enfrentou ele. Dá para ver que o presidente Trump pode estar literalmente a poucas horas de dizer: é isso, vou retomar tudo isso. E claro, a gente pode imaginar as reações que isso vai gerar. E pelo menos publicamente, a gente não viu ninguém de nenhum país do Golfo levantar e dizer: diz para ele não. Agora, se isso acontecer, acho que a gente vai cruzar aquele limite psicológico e as pessoas vão começar a fazer isso. Porque tá claro que, como você disse no começo do programa, essa guerra nunca deveria ter começado. Nunca houve, em momento algum, uma ameaça existencial para os Estados Unidos. Nunca houve uma ameaça iminente a nada dentro dos Estados Unidos. Foi algo totalmente fabricado. É tão ruim quanto, ou até pior, que a guerra do Iraque, em 2003, e aquelas falsas armas de destruição em massa. Então eles sabem. As pessoas na região sabem que tudo isso foi uma farsa. E se agora você decidir voltar dizendo: a gente precisa voltar agora, eles sabem que não é verdade, que não precisa. E tem um acordo na mesa que você poderia aceitar.
Só que para isso, basicamente teria que dar alguma coisa para o Irã em troca de outra. E você não quer ceder nada. Mas eles percebem que existe algo que você poderia fazer. E se você escolher não fazer de novo e recomeçar a guerra, isso vai ter consequências para eles. Eu acho que depois disso vai haver uma ruptura. Só que o custo, nesse ponto, pode ser altíssimo. É uma pena que precise chegar a esse extremo para que alguém finalmente se levante e defenda o próprio país. Eu sei que muitas famílias de militares americanos devem estar se perguntando agora se uma invasão por terra ainda está sendo considerada, caso a guerra recomece. Você acredita que sim? Acha que essa é uma das opções que o governo Trump está avaliando? Acho que não mais. Eu acho que o que aconteceu com aquele resgate caótico do piloto abatido, acho que era de um F-16, quando tinha o piloto da frente e o de trás, e precisaram ir resgatar os dois. O segundo piloto acabou custando caríssimo, com 4 aeronaves MC-130J, aqueles aviões grandes de 4 motores, mais 4 helicópteros e destroços espalhados por todo o chão. Pelo que me disseram, alguém que tem algum acesso à Casa Branca, isso deixou ele assustado. Disseram que ele percebeu que estavam a um passo de ter vários prisioneiros de guerra, o que seria um desastre de relações públicas para os Estados Unidos. E ao que parece, tem gente lá dentro dizendo que precisam de qualquer alvo em terra, seja a ilha de Karg, Kashmir, ou até essa ideia absurda de tentar recuperar algum material nuclear em alguma parte do país. Todas essas opções trariam enormes baixas e chances mínimas de sucesso. Então eu acho que talvez alguém finalmente tenha conseguido convencer o presidente Trump de que esse não é um risco que vale a pena correr. Por isso agora, eu acho que a gente provavelmente vai deixar isso de lado, a menos que aconteça alguma loucura. O que você acha que seria uma saída realista nesse momento? Parece que ninguém está realmente falando sobre opções de redução de tensão. As negociações podem ou não acontecer agora e a delegação dos Estados Unidos provavelmente iria mesmo assim, com um conjunto de expectativas meio irracional. Então, o que seria de fato uma saída realista nessa altura? Bom, é porque a gente já começou essa guerra e agora abriu a porta para que o Irã assuma o controle físico do estreito, algo que nos primeiros 47 anos eles nunca tinham feito e jamais teriam feito se a gente não os tivesse colocado numa posição em que essa era praticamente a única carta que restava para jogar. Mas como fizemos isso, agora não dá mais para tirar a mão deles de lá. Não existe um caminho militar que vá forçar o Irã a recuar. Então, esse é o novo cenário, e a gente vai ter que reconhecer isso. E eu acho que por um bom tempo, mesmo que a gente volte a agir com um pouco de bom senso na diplomacia, o Irã vai dizer, olha, a gente pode conversar sobre enriquecimento. A gente pode falar um pouco desse material reprocessado. E pelo que parece, eles estão dispostos a dizer algo como, olha, talvez a gente aceite reduzir isso de 60 para 20 ou até menos ao longo de um certo tempo. E talvez também diminuam o nível de enriquecimento, que hoje está em 60%, para algo em torno de 3,67%. Talvez voltem completamente aos níveis do acordo nuclear, o JCPOA de antes. Existe espaço para isso, mas eu não acho que haja espaço para eles dizerem vocês podem pegar o nosso material reprocessado e a gente simplesmente vai voltar ao que era antes, com o estreito aberto e ninguém fazendo nada a respeito. Eu acho que eles vão dizer algo como, vamos instalar um pedágio como forma de reparação, porque isso é uma das coisas que eles estão tratando como inegociável agora. Eles dizem que o custo dos danos para eles, por causa da guerra que você escolheu, é tão grande que vai ter que haver algum tipo de reparação. E isso pode ser em dinheiro que você entregue, no desbloqueio dos bens que estão congelados, ou então com esse pedágio, cobrando, sei lá, 1 ou 2 milhões de dólares por navio que passar por ali durante um tempo, até acharem que já compensaram o resto. Eu não sei.
mas me parece que essa é uma possibilidade real. Agora, será que os Estados Unidos algum dia admitiriam isso? Will the United States ever admit to that? President Trump categorically just said nope, nope, nope. O presidente Trump disse categoricamente não, 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 não. Quando perguntaram isso para ele 2 dias atrás, ele respondeu que não vai fazer. Nenhuma chance. Zero. Então, pelo menos por agora, não parece haver qualquer possibilidade disso acontecer. Mas o Trump é a pessoa mais famosa do planeta. Ele já mudou de ideia antes, então talvez chegue a essa conclusão mais para frente. Mas você perguntou se há alguma oferta diplomática real em vista. E existe uma que os iranianos aceitariam algumas coisas além do que gostariam, eu acho. Mas essa questão do reprocessamento, o que restar desse material reprocessado de alguma forma, e o controle do estreito, nessas partes, eu não acho que eles vão negociar ou ceder. Tenente-Coronel Daniel Davis, é sempre ótimo ouvir suas opiniões e contar com a sua experiência. Muito obrigado por participar e espero tê-lo de volta em breve. Muito obrigado. Estou ansioso por isso. Até a próxima.